Essa procura por itens que a gente não tem no nosso acervo vai acontecer muito. É o que mais vai acontecer, principalmente no início. Mas o importante é saber como a gente vai responder nesses casos. Antes de te explicar certinho como você resolver essa situação, dê um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Essa procura por itens que nós não temos vai existir sempre. Por quê? Hoje a internet tem muita variedade de mesa posta, tem muitos itens, tem muitos modelos disponíveis, muitas inspirações pelas contas de Instagram. Então, sempre vai acontecer de uma cliente achar algo na internet e nos enviar para saber se a gente tem aquela determinada peça, aquele determinado modelo para atender a cliente. Quase sempre a gente não vai conseguir atender com esses itens que a cliente procura. E o mais importante é você saber como responder isso para a cliente. Você não vai poder falar logo de cara, olha, nós não temos esse modelo, infelizmente. E ficar por isso mesmo. Você sempre tem que tentar contornar a situação de outras formas, tentar modelos parecidos, modelos semelhantes, ou explicar que para determinada ocasião que a cliente procura, você oferece em outros itens que nem precisam ser semelhantes, mas você pode falar de outra forma que faz com que a cliente entenda que outros modelos também são bonitos para aquela ocasião. Se a cliente procura um determinado item de café da manhã, de almoço, é só para uma recepção em casa, para algumas amigas, você pode responder falando que você não tem aquele tipo de louça que ela escolheu, mas que você tem outros itens semelhantes ou você tem outros itens que têm muita saída no aluguel que as mulheres procuram muito para receber as amigas em casa. Dessa forma, você consegue abrir a mente da cliente para ela entender que também servindo com as louças que a gente tem ou com os modelos que a gente tem, é também uma opção que vai ficar tão bonita quanto aquele modelo que ela escolheu. Antes de falar não tenho essa opção e ficar por isso mesmo, tenta contornar a situação de outra forma, montando outros modelos semelhantes, montando outros modelos com cores parecidas, se você não tem tudo o que ela precisa, ou tentando fazer com que ela enxergue que outras opções também dão certo. Dessa forma, você vai conseguir fazer um atendimento de excelência, você vai conseguir resolver o problema da sua cliente, ao invés de simplesmente dizer que você não tem e que você não vai conseguir ajudá-la. Mas dentro dessa situação, o que você não deve fazer para conseguir atender a sua cliente? No início do meu negócio, eu sempre quis atender todas as clientes que apareciam. Eu sempre quis solucionar os problemas dela de uma forma que eu não precisasse falar que eu não tinha. Então, eu sempre dava um jeito de resolver esse problema. Mas era de uma forma saudável e boa? Não. Eu tentava, sempre quando a cliente aparecia com determinadas louças ou determinados modelos, eu ia atrás e comprava para atender especificamente aquela cliente. E o que acontecia? Muitas vezes, aquele modelo, aquela louça, ficava parada no estoque. Por quê? Geralmente, elas procuravam em quantidades diferentes do que eu estava trabalhando. Eu trabalhava com 12 unidades por modelo e elas procuravam 6 unidades, 8 unidades, 15 unidades. E como eu tinha isso na minha cabeça, que eu precisava atender para conseguir fazer aquela cliente se fidelizar comigo, eu ia atrás e fazia aquele investimento, aquele mau investimento, porque era um item que eu não tinha estudado, eram modelos que não tinha tanta procura, modelos diferentes inclusive, mas que eu fazia questão de investir para poder atender aquela cliente. Detalhe, aqueles modelos sempre ficaram no estoque parado, porque além de ser quantidades diferentes do que eu tinha para oferecer, são itens muito diferentes. Então não eram itens tradicionais, não eram itens que saíam com frequência, que tinham uma certa procura. E isso me prejudicou muito, porque eu tive muito estoque parado, porque eu tinha isso na minha cabeça. Eu queria atender todas as clientes que me procurassem. Então, eu investia em quantidades erradas, eu investia em modelos de limão siciliano,
eu investi em modelos de dinossauro para criança, de carrinhos para criança, modelos personalizados para atender aniversários infantis, que não estava dentro do meu planejamento e do meu foco, que era atender pequenas recepções, e acabava comprando ali sem o planejamento. Isso me prejudicou muito, porque eu tinha esse gasto, esse investimento fora do planejado, comprando coisas que não iriam me agregar tanto, e acabava que ficava o meu estoque parado por conta disso. Ao invés da gente sair por aí comprando itens somente para atender aquela cliente, sem pensar em toda a logística que teria com aquele item, a gente tem que pensar se vale a pena fazer esse tipo de compra. Hoje, as minhas compras são planejadas e pensadas em diversas ocasiões. Então, sempre antes de fazer uma compra, eu penso em quantas ocasiões eu vou conseguir adaptar aquele estilo de item que eu estou comprando, que eu estou investindo. Em quantas datas comemorativas eu vou conseguir utilizar da melhor forma aquele item. Eu passei aí as dicas do que fazer quando a cliente solicitar um modelo que você não possui e as dicas do que não fazer quando você não tem para oferecer aquilo que a cliente procura.